sofri um assédio em um ambiente de hierarquia militar e isso transformou completamente a forma como eu me posiciono profissionalmente. Eu pensei muito se eu iria fazer esse vídeo aqui, porque foge um pouco do tema que eu trato aqui no canal. Mas como nutricionista profissional e ter um público majoritariamente feminino, eu pensei que isso pode ser uma forma de não só contar a minha história, mas também de trazer força para aquelas mulheres que estão e vivem em ambientes que são extremamente machistas, como as Forças Armadas, mas também de como outras mulheres que não estão nesses ambientes, mas elas podem aprender a se posicionar para saber como lidar com casos como esse que eu vivi. Para quem não sabe, eu fui nutricionista da Marinha entre 2011 a 2019. E é uma instituição que tem muitos homens, uma instituição extremamente tradicional. E eu sou muito grata à Marinha do Brasil por várias coisas que eu aprendi lá. Foi uma universidade para mim, eu aprendi muitas coisas lá, mas eu também vivi situações extremamente constrangedoras, como essa que eu vou contar. Tinha um comandante, que eu não vou revelar o nome, que ele vivia soltando piadas de duplo sentido para mim. Mas existiu um momento específico que foram sucessivas acontecimentos, né? Acontecimentos assim, um atrás do outro, em pouco tempo. E é isso que eu quero trazer e mostrar para você como foi que eu me posicionei para que realmente isso parasse. Eu me lembro que eu precisava fazer um documento importante para o comando do Estado-Maior, que é o que a gente chama, né, que era ficar no segundo andar lá da organização que eu trabalhava. E era para eu falar sobre um resumo das cozinhas industriais da Marinha do Brasil ali, da região. Era um trabalho minucioso e eu precisava de tempo e eu tinha pouco tempo. Então, esse comandante, que eu vou chamar de comandante A, ele falou para mim que a gente precisava de uma reunião com todos os oficiais do setor. Eu então pedi para ele que me liberasse da reunião, se tinha alguma coisa específica para mim, porque eu precisava construir esse documento. Ele disse que não iria me liberar e que todos precisavam participar da reunião. E assim eu fui chateada, estressada, porque o documento que eu estava escrevendo era um documento para o comando do Estado-Maior, né? O chefe do Estado-Maior, que na época ali era a parte que trabalha com o almirante. Então era uma responsabilidade grande. E ele não me liberou, ok. Fui para a reunião. Quando chegou na reunião, a primeira pauta foi o entupimento de vasos sanitários de um alojamento de cabos e soldados. E a minha colega, que trabalhava comigo, era responsável pelo alojamento. E ela disse que já tinha feito de tudo para poder acabar com esse entupimento e esse entupimento não sanava. Foi então que o comandante A, na sua inteligência suprema, para não falar outra coisa, falou o seguinte: se aqui fosse, olha só, se aqui fosse um convento de freiras, eu diria que o que está entupindo esse vaso sanitário é um feto. Acredite, ele falou isso. Na hora que ele falou isso, meu Deus, que ridículo isso! Gente, eu falei isso totalmente, assim, foi muito espontâneo. Foi tão absurdo o que ele falou, que eu tive essa atitude, que não é uma atitude aceitável, inclusive, para um oficial falar para o seu chefe. Mas eu falei assim, que ridículo isso que o senhor tá falando. O meu chefe direto, que era um tenente, ele olhou para mim assustado. Eu falei assim, comandante, o senhor está sendo infeliz nessa fala. Muito infeliz. E aí ele fez assim, você não sabe de nada da vida, Amanda. Você não sabe da realidade. Eu posso até não saber, mas essa fala não condiz com isso que o senhor está falando, não condiz, isso é ridículo. Ele então continuou a reunião. Só que eu preciso fazer um adendo para esta reunião. No dia anterior, a gente tinha feito uma outra reunião, junto com todo mundo. Todos os oficiais, era reunião atrás de reunião saco. E aí, a gente senta, eu sento de saia, que eu era saia ou calça, nesse dia eu estava de saia. E o sofá da sala dele era um sofá que afundava. Eu peguei o meu jaleco, que eu usava jaleco na cozinha. Eu peguei o meu jaleco e joguei em cima das minhas pernas.
E aí ele fez assim, Tenente Amanda, não quer mostrar suas pernas pra mim? E aí eu, meio que desconcertada, né, falei assim, não, comandante, é porque eu tô com frio. Ele, tá, e deu um sorrisinho. Acabou a reunião, eu fui pra minha sala, e eu tinha um sargento que trabalhava comigo, o sargento tava do meu lado, e a gente tava vendo alguns documentos das comprovações que eu tinha que prestar conta naquele mês. E eu estava de pernas cruzadas, conversando com o sargento do meu lado. A gente ali vendo o documento. Esse comandante entra na sala e fala assim, sargento, pra você a tenente Amanda mostra as pernas, mas pra mim ela não quer mostrar. E o sargento, todo envergonhado, fez assim, que isso, comandante, que isso, não, a gente tá aqui trabalhando e tal. E eu não falei nada. No outro dia, eu namorava com um militar lá da Marinha, né? Eu namorava com ele, e aí o comandante, esse mesmo comandante, virou pra mim e fez assim, Amanda, qual é o seu número funcional? E eu falei qual era o meu número funcional. O meu número funcional terminava com 69. Aí ele fez assim, 69, né? Aí eu não entendi. Ele, seu telefone termina com 69, né? Aí eu continuo sem entender, comandante, a sua fala. Eu comecei então a ser irônica, né? Porque fala o quê nessas coisas, gente? Ela falou assim, você tá muito estressadinha. Por que você não vai lá em cima? Porque o meu namorado trabalhava no andar de cima. Por que você não vai lá em cima, desestressar, dar uns beijinhos no seu namorado? Aí eu ainda falei assim, mas beijar a bordo é crime. Não podia, né? Tinha saído algo na Marinha naquela época que não podia beijar a bordo. O cumprimento era aperto de mão. Era contravenção disciplinar se você beijasse. Beijar, eu digo beijo no rosto, assim, de cumprimentar. O cumprimento é continência e aperto de mão. Isso tinha saído algo naquela época, né? Falando sobre isso. E aí eu falei assim, mas beijar não pode, é contravenção disciplinar. Ele, não, faz isso escondidinho. Eu ficava assim, gente, que pessoa sem noção é essa vai ficar falando isso? Aconteceu esses casos. Volto para a primeira reunião que ele falou lá dos fetos. Ele continuou a reunião, mas ele não deu tanto prosseguimento. Eu acho que ele ficou pensando muito no que eu tinha falado. Ele não gostou da minha ação. E aí ele colocou que todos os oficiais mais modernos do que eu saíssem da sala. Porque na Marinha tem uma máxima, nas Forças Armadas, né? Você não pode chamar a atenção de um militar na frente de um mais moderno. Você só pode chamar a atenção na frente dos mais antigos. Então, todos os mais modernos que eu saíram, e ficou eu, meu chefe, que era mais antigo do que eu, e mais 2 tenentes que também eram mais antigos do que eu. E aí, ele começou o sermão. Começou a falar que eu não entendo nada da vida, que eu isso, que eu aquilo outro. E eram falas tão absurdas que eu comecei a construir na minha cabeça o que eu iria responder para ele, porque eu não iria ficar calada. Aquele seria o último dia que eu ficaria calada. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava tanto que eu ia pedir para ir embora da Marinha no meu primeiro ano de Marinha. Eu ia pedir para ir embora da Marinha, porque aquilo era loucura. Não era o que eu pensava em ser. Quando você entra nas Forças Armadas, você fica achando que as pessoas ali são ilibadas, né? São, sei lá, sem preconceitos. Não, amor. É um lugar como outro qualquer. São pessoas que estão ali dentro. Ele começou a falar, eu comecei a construir o que eu iria responder se ele me permitisse responder, porque eu tinha que pedir autorização. Eu, então, pedi. Comandante, quando ele acabou de falar, eu falei assim, comandante, permissão para falar. E ele fez assim, tá autorizado. E eu falei assim, comandante, quando eu entrei nas Forças Armadas, eu jurei a bandeira, dizendo que eu iria seguir os princípios da disciplina e da hierarquia. Só que, nesse pouco tempo que eu tô aqui na Marinha, eu percebi que várias coisas aqui ferem os meus princípios enquanto mulher, enquanto ser humano, enquanto filha. Princípios que meus pais me ensinaram. Naquela época eu ainda não era mãe, não era casada. Princípio que meus pais me ensinaram. Aí ele fez, como assim? Não entendi. Eu falei, eu vou contar pro senhor. Lembra naquele dia que eu estava sentada aqui, o senhor pediu para eu... Perguntou por que eu estava coisando as minhas pernas e logo depois virou pro sargento dizendo que eu mostrava as pernas pro sargento. Falou do meu celular, falando que o número era 69. Brincadeiras de duplo sentido, brincadeira de baixa, né? E aí ele fez, eu falei assim, aí no final ainda falei assim, o senhor tem uma filha que tem a mesma idade que eu, conheci a filha dele.
A sua filha tem a mesma idade que eu. O senhor gostaria que o chefe dela fizesse esse tipo de brincadeira que o senhor faz comigo? Gostaria? E aí ele se revolta, dá uma porrada na mesa e fala: saia da minha sala agora! Ele dá um grito assim e a gente sai da sala. Eu completamente nervosa, mas eu estava assim muito segura de mim, porque eu fiquei pensando, o próximo passo é, eu vou denunciar isso, se ele vier atrás de mim. Então, o que aconteceu depois disso? As brincadeiras pararam, as brincadeiras de duplo sentido pararam. Ele só se reportava a mim como oficial, e como eu era oficial padrão, ele não tinha que reclamar de mim, eu fazia meu serviço, eu chegava no horário, minha uniforme era alinhado, então não tinha o que ele falar de mim. Então, ele começou a cercear meus amigos, soltando algumas brincadeiras, mas assim, nada de duplo sentido mais, e não falava diretamente comigo, não fazia mais nenhum tipo de brincadeira, tudo comigo era sobre trabalho. Então, a partir daquele momento, eu não sei se ele começou a me respeitar porque ele viu a merda que ele fez, ou se ele começou a me respeitar porque ele percebeu que comigo não tinha outro tipo de brincadeira, não tinha espaço para brincadeira. E depois daquele episódio, gente, eu me fortaleci muito. Eu entrava em qualquer ambiente e conversava com qualquer homem, seja ele independente do padrão que ele tivesse, do nível de hierarquia que ele tivesse, de uma forma muito tranquila. Eu me posicionava, mas não foi fácil. Não foi fácil eu virar para o comandante e falar o que eu falei. Mas eu cheguei num limite que eu não aguentava mais e eu não contei nem metade das piadas que eu ouvi. Foram muitas piadas. E eu não quero que ninguém e que nenhuma mulher passe por isso, porque foi muito difícil. Eu chorei muito diversas vezes. Eu quis muito sair das Forças Armadas por conta disso e de outras coisas que aconteceram no meu primeiro ano. Então, o que eu queria dizer para vocês é que se você estiver passando por qualquer tipo de situação como essa, primeiro, não tenha medo de se posicionar. Segundo, tenha testemunhas. Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas foram testemunhas também. Estando do lado deles ou não, elas foram testemunhas. Terceiro, conte isso para o maior número de pessoas possível. Fale. E se for o caso, só não cometa esse erro que eu cometi, de não ter denunciado. Eu não denunciei. Poderia ter denunciado, mas tive medo, de fato. Hoje é a primeira vez, publicamente, que eu falo sobre isso. É algo que já está resolvido comigo. Não tenho nenhum tipo de problema em falar sobre esse assunto. Falo, porque esse não foi o primeiro assédio que eu sofri. Eu sofri outros, mas em outras instituições, em outros espaços. E se você estiver passando por isso, minha amiga, fale com outras pessoas. Faça a denúncia. Não sofra com isso sozinha, porque eu ouso dizer que em 100% das vezes nós somos vítimas. E às vezes a gente fica achando que nós demos motivo para isso. Não, amor. A gente não dá motivo, não. Nós somos vítimas. Mulher não tem descanso nenhum dia da vida, mas por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei e que você se posicione e conte comigo para o que você precisar, se você estiver passando por isso. Na descrição desse vídeo está o meu Instagram. Pode conversar comigo, mandar um direct lá para mim, que eu terei o maior prazer de conversar com você. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Um beijo para você. Fique com Deus e até mais.